Galera, o objetivo de hoje é que você saia desse vídeo aprendendo o que realmente é descansar no Senhor. Eu sei que existe aquela promessa lá que todo mundo sabe, né? Venham a mim os cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Isso é uma promessa bíblica, o próprio Cristo que falou. Sendo que, às vezes, eu sinto que a gente não consegue experimentar essa promessa, mas é uma promessa de Jesus. Então, se a gente não está experimentando, o que está acontecendo? Será que Jesus ele mentiu? Será que Jesus foi mentiroso e por isso a gente não está experimentando o descanso? Bom, você vai concordar comigo que isso é impossível, né? Então aí existe um problema, na verdade, nosso de compreensão sobre o que Jesus falou. Porque uma vez que você entender exatamente o que é descansar no Senhor e como se faz isso, eu vou te mostrar até o final desse vídeo como você pode fazer isso de uma forma mais prática, a gente finalmente consegue descansar no Senhor de uma forma que independe das situações que você está passando, sabe? Seja um dia bom ou um dia mau, você vai conseguir encontrar no Senhor descanso, porque Ele é uma fonte infinita de descanso, sabe? E quando a gente analisar as palavras exatas de Jesus, a gente vai entender o porquê que Ele fala isso. Bom, então, esse é mais um episódio do nosso podcast Quem por Jesus. Eu peço que você se inscreva nesse canal, faça parte desse movimento para ajudar a gente a crescer. Por favor, deixa um like nesse vídeo, porque você está dizendo para o YouTube que esse conteúdo é relevante e pertinente. E se você conhece uma pessoa que está precisando ouvir isso, eu sei que veio alguém na sua cabeça, já manda para essa pessoa e fala para ela assistir, que esse conteúdo vai ajudar muito e você vai estar ajudando muita gente de uma forma totalmente gratuita e é muito importante com a gente. É você mesmo, tá? Tô falando com você mesmo, não é com outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo também. Tá bom? Então vamos lá. Cara, em Mateus 11, a partir do versículo 28 até o 30, é onde está o tesouro desse vídeo aqui. Onde Jesus fala assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui eu vou dividir esse texto em 5 pontos para a gente dissecar exatamente o que Jesus quis dizer, tá bom? E o primeiro ponto que eu quero falar: o descanso no Senhor não é uma atitude passiva. Ou seja, o que isso quer dizer? O descanso no Senhor, ele não é uma ausência de fazer algo, não é você não ter uma ação. Na verdade, Jesus começa a sua fala com um verbo que é para você fazer. Ele começa dizendo: venham a mim. O descanso no Senhor não é você ficar parado, só esperando o descanso chegar, mas é a ação de ir até Ele, porque Ele diz: venham a mim. Então esse é o primeiro ponto, é muito importante, porque já é totalmente contra-intuitivo. O descanso não é fazer nada, mas é caminhar mais veementemente, com mais força em direção ao Senhor, de uma forma que você nunca caminhou antes. Então quanto mais cansado você tá, é porque mais você precisa acelerar o seu passo em direção a Jesus Cristo, tá? E aí o segundo ponto é o quê? Que o problema não é carregar um peso, mas é carregar mais peso do que você deveria. Porque para quem é esse convite de Jesus aqui? Ele está dizendo: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E alguém que está sobrecarregado é alguém que está carregando uma carga acima da que deveria. Então, se você está carregando uma carga acima da que você deveria, é porque você está fazendo um trabalho o qual Deus não te designou. Sabe a parábola dos talentos? Nessa parábola, Deus ele dá, o Senhor dá 1 talento para um, 5 talentos para o outro e 10 talentos para o outro. Então ele vai dando o talento de acordo com a capacidade que ele sabia de cada um dos seus funcionários. Tanto que quando ele volta, o Senhor ele cobra que tivessem multiplicado aqueles talentos, à medida dos talentos que eles receberam. Então, Deus ele não vai te entregar algo que vai te sobrecarregar, ainda que isso seja muita coisa. Agora, não é para você olhar para o lado e se comparar com o que a outra pessoa está fazendo e dizer: ah não, se ela não está cansando com tudo isso que ela está fazendo, eu não deveria estar cansando. Não, o Senhor estabeleceu algo para você. A sobrecarga não tem a ver com o peso absoluto que você carrega, mas tem a ver com o quanto Deus designou para você carregar. E às vezes, se você está carregando mais do que Deus designou, mesmo que isso seja menos do que outra pessoa tem carregado,
já é uma sobrecarga. Porque o sucesso não é você sair fazendo tudo, participando de todos os ministérios, fazendo todas as coisas. O sucesso é você permanecer fiel naquilo que Deus te designou. Tá dando pra entender? Tá sendo claro aqui? Então, o problema não é carregar um peso, mas é carregar mais peso do que você deveria, tá? E aqui vem o terceiro ponto. O descanso, ele é dado e não merecido. Olha o que ele diz. Venham a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Darei descanso a vocês. Aqui, então é uma atitude que nós tomamos. Nós caminhamos até Jesus, porque nós estamos cansados e sobrecarregados. Então nós reunimos, paramos tudo que estamos fazendo, reunimos todas as nossas forças para voltar a caminhar e olhar para Jesus. E uma vez que a gente faz isso, nós recebemos dele o descanso. Não é mérito nosso, é graça. Ele nos deu o descanso. Nós não chegamos a ter ele com moedas, com dinheiro e falamos, Senhor, nós queremos comprar o descanso. Não, ele fala, eu vou dar o descanso. É pela graça, para que ninguém se glorie, tá? Agora, algo muito interessante aqui. Como é que alguém consegue dar descanso? Se eu quisesse te dar descanso, você que está assistindo esse vídeo e está cansado, sobrecarregado, como é que eu poderia te dar descanso? Como que eu faria isso? Eu não consigo fazer isso. O que é o descanso para poder te dar? O descanso não é um substantivo, não é como se eu pudesse te dar esse copo aqui e te entregar. Toma aqui, descanso. Parece ser algo totalmente abstrato, é algo interior. Então, aqui a gente vai entrar justamente no quarto ponto, que é vai responder essa pergunta. Que o quarto ponto é o convite de Jesus. E o convite de Jesus é: vem fazer parte do que eu tenho feito. E é isso que remove o cansaço. Porque Jesus ele fala assim, ó, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Então quando ele fala que vai dar descanso para nós, ele fala logo depois, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O convite de Jesus é, vem fazer parte do que eu tenho feito, e é isso que vai remover o cansaço. Vocês perceberam que a remoção do cansaço, o descanso que Jesus vai dar para você, não é o fim do trabalho, mas sim o trabalho correto. Ele remove um jugo que não era para estar sobre você e ele te lança o jugo que você deveria ter e foi feito para ter. O trabalho ele não é uma maldição. Você foi feito para ser útil. A dignidade do homem está na sua utilidade. Um homem inútil, ele é um homem triste. Não adianta. Porque quando nós fomos formados para cuidar da terra que o Senhor criou, principalmente do jardim. Nós fomos criados para expandir o jardim. O trabalho se torna doloroso e dolorido quando o homem peca. A punição do homem não é o trabalho, mas é o trabalho se tornar dolorido. Então, o descanso que Jesus nos oferece é a ressignificação do nosso trabalho, para que você não chegue segunda-feira e fique, nossa, vou ter que ir trabalhar de novo, nossa, começou a semana, que droga, segunda-feira, vou ter que ir para a escola, vou ter que estudar. Não, não, Jesus ressignifica isso. E agora você enxerga, na verdade, o seu trabalho, a sua escola, a sua faculdade, como um campo de missão onde Jesus vai atuar através de você. E você vai sentir prazer nisso. Então, o jugo que carregamos ao participar da missão de Jesus é fazer justamente o que Jesus está fazendo. Gente, Jesus fala assim, ó, aos que crerem farão coisas ainda maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Então, a promessa daqueles que são discípulos de Jesus é fazer a continuação do ministério de Jesus nessa terra. Então, uma vez que você está cumprindo a sua missão de discípulo de Jesus no seu local de atuação, o seu trabalho ele foi ressignificado e ele ganhou valor. Então você não está mais cansado de fazer o que você está fazendo porque você ganhou propósito. Então isso é muito contra-intuitivo, mas é o que Jesus está falando e é muito poderoso. Porque o evangelho é totalmente contra-intuitivo, graças a Deus por isso. Porque você pode passar a sentir prazer em coisas que você não sentia prazer por causa do propósito que você está carregando a partir de agora. Então, o descanso não é você parar de trabalhar e se tornar uma pessoa inútil, mas é você fazer exatamente aquilo que você foi chamado para fazer, e o principal disso é conhecer a Jesus e torná-lo conhecido.
ide e fazei discípulos por todas as nações. Enquanto você não colocar como prioridade o que Jesus colocou como prioridade, você vai andar cansado e sobrecarregado. Porque pensa o seguinte, vou dar um exemplo bem bobo, mas que vai ajudar a você entender isso que eu tô querendo dizer. Pensa que alguém criou uma geladeira. Como é que você vai chegar para essa geladeira e vai dizer assim, esquenta essa comida aqui para mim? Não dá. Não dá. Você tá me dando um trabalho que eu não fui criado para fazer. Agora chega para essa geladeira e fala assim, ó. Você pega o dobro da quantidade de comida, o triplo da quantidade de comida e fala para ela esfriar. Fala para ela deixar gelada. Ela consegue, mesmo que seja mais carga, porque ela tá fazendo o que ela foi feita para fazer. Então você tá entendendo? Muitas vezes quando nós caminhamos até Jesus, nós começamos a fazer mais coisas com menos cansaço, porque nós estamos fazendo aquilo que nós fomos gerados para fazer. Então você passa a ser uma ferramenta usada no campo de atuação correta. É como se você fosse uma pá e você está sendo usado como martelo. Só que quando você é usada na função que você foi designado como pá, você consegue fazer bem mais trabalho sendo mais eficiente. Porque você está fazendo o que você foi feito para fazer. E se você está em dúvida, o que eu fui feito para fazer, eu já dei resposta. Você foi criado, formado, gerado para conhecer quem Deus é. Conhecer quem Deus é e tornar esse mesmo Deus conhecido entre as nações. Esse é o seu chamado principal. Quando você colocar isso no centro da sua vida, o cansaço ele vai diminuir consideravelmente. Porque isso é tomar sobre ele o jugo e aprender dele. Aprender dele, conhecer ele. Tá? E agora a gente entra no quinto ponto. Jesus ele fala que o jugo, ele termina dizendo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aqui, esse é o quinto ponto. O fardo é leve não porque não tem peso, mas por causa da superioridade da recompensa. Então, você vai ficar mais cansado se você sente que você tá trabalhando à toa. Você pode pegar Eclesiastes lá, Salomão escreve assim, tudo isso é vento. Eu trabalhei, fiz um monte de coisa, construí várias coisas, acumulei riquezas. É vento. Daqui a pouco eu vou morrer, minha vida é passageira. É vento. Trabalhei à toa. Então Salomão estava um cara cansado e sobrecarregado. Por quê? Ele não viu propósito no que ele estava fazendo. Ele não viu o propósito. E daqui a pouco eu vou dar um exemplo bíblico que eu acho que vai trazer mais luz ainda a esse assunto. Tá? Mas se a recompensa for maior, você dá um jeito de arrumar energia. Sabe por quê? Olha só. Quando você tem uma motivação, você permanece fiel ao que você está fazendo. Eu gosto de dar um exemplo. Imagina que você não corre. E aí eu vou lá e ofereço para você R$100 para você correr 10 km. Muito provavelmente você vai cansar. Se você nunca corre, você vai cansar lá no terceiro quilômetro, vai. Se você tiver uma condição física boa, você vai cansar lá no terceiro, no segundo quilômetro. Agora, se eu virar pra você e falar assim, ó, eu te dou 5 milhões de reais se você correr 10 km. Mesmo que você não consiga fisicamente fazer os 10 km, eu te afirmo que você vai correr mais do que aqueles 2, 3 km que você correu antes. Porque você tá com os olhos bem grandões assim, ó, na recompensa. Fala, caraca, mano, 5 milhões, nem que seja me arrastando, eu vou terminar esses 10 km aqui. Por quê? Você enxerga muito valor na recompensa. Agora, você realmente considera Jesus valendo mais do que todo o dinheiro do mundo? Tudo aquilo que você mais quer no planeta, você considera Jesus de maior valor? Quando você enxergar Jesus de maior valor, gente, você não vai mais ficar tão cansado quanto você tem ficado. Entendeu? Então, o jugo de Jesus é suave e leve por 2 motivos. E nenhum deles tem a ver com você ou com a sua força. O primeiro motivo, jugo é algo que era colocado, é um nome de uma ferramenta que era colocada no pescoço dos animais, do boi, cavalo, colocava o jugo e muitas vezes eles dividiam a carga. Então eles iam caminhando numa mesma direção, ancorados por aquele jugo, caminhando numa mesma direção, levando uma mesma carga. Nós temos muita sorte, porque se nós estamos dividindo o jugo com esse homem que falou essas palavras, nós estamos tranquilos, porque esse aqui é o homem mais poderoso da terra, aquele que tem o nome acima de todo nome, autoridade sobre acima de toda autoridade. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Esse é o cara que escolheu dividir o peso com a gente. Então, vai ficar leve, mesmo que seja um peso muito mais pesado do que a gente possa carregar.
Então, mesmo que seja uma missão muito grandiosa, não vai ser totalmente cansativo, porque nós estamos ancorados naquele que tem todo o poder, e não por causa da sua força. Mas você vai lembrar que eu falei que tem 2 motivos. E o segundo motivo é, mesmo assim, com essa pessoa tão forte do seu lado, e dentro de você, que é o próprio Jesus Cristo, você se sente ainda cansado? Tem um outro ponto, que é, o jugo é leve não porque a carga é leve, não porque não temos um peso de responsabilidade, mas é porque a recompensa ela é muito boa. É como a história da corrida que eu acabei de falar pra vocês. A recompensa ela é extremamente boa. Então, João ele fala sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 3, ele fala: quem ama a Deus obedece aos mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quem falou isso, eu já até comentei isso aqui, quem falou isso é um homem que viu seus melhores amigos sendo mortos por causa desse evangelho. É um homem que terminou sua vida preso, solitário, sem ninguém pra fazer companhia pra ele, sem um lugar pra ser enterrado. E ele fala que é leve, é tranquilo. Por quê? Gente, ele tava experimentando da recompensa. Então o que eu queria dizer pra vocês, tudo isso tá fundamentado em algo que Jesus disse ali, ó, um detalhe que eu não falei com vocês, que eu escondi de propósito pra poder falar isso agora. Tudo isso está ancorado no que Jesus fala ali, ó, no versículo 29, na parte B, ele fala assim, ó, porque sou manso e humilde de coração. Gente, na verdade é uma só, a gente queria descansar, a gente quer descanso, mas a gente não merece descanso. A gente merece um trabalho penoso, porque nós pecamos, e esse é o castigo do pecado. O que a gente merecia mesmo era a morte, porque esse é o castigo do pecado. Mas porque ele é manso e humilde de coração, ele oferece descanso. Paulo escreve na sua carta aos Coríntios que não nos sobreveio tentação que não pudéssemos suportar. Por quê? Porque ele mesmo já providenciou auxílio. Gente, Deus não tinha a obrigação de fazer isso. Mas porque ele é manso e humilde de coração, nós podemos estar plenamente confiantes que ele providenciará descanso. Então, se você anda cansado e sobrecarregado, permaneça fiel. Permaneça fiel ao único. Ao único. Você não tem uma outra opção. Se você acha que você tem uma outra opção, você não tem. Permaneça fiel ao único capaz de te dar descanso. E eu falei pra vocês que eu tinha um exemplo bíblico que ia deixar tudo isso muito claro. E é Elias. Que exemplo de cansado e sobrecarregado melhor do que Elias? Porque Elias, ele era um cara que ele ficou cansado. Sabe, ele derrotou lá os profetas de Baal, mas aí ele tem um quadro que muitos consideram um quadro depressivo, né? E ele sai correndo, uma crise de pânico, sai correndo, porque ameaçaram ele de morte. Né? Jezabel ameaça ele de morte, ele sai correndo. E ele é um cara cansado, sobrecarregado. Ele fala, Deus, eu quero morrer. Pra mim já deu isso aqui. Eu sou o único. Então, qual era o problema de Eliseu ali? De Elias, na verdade. O problema de Elias era que ele estava cansado porque ele acreditava que ele estava carregando o peso sozinho. Tanto que ele fala assim, só tem eu. Mataram todos os outros profetas, só tem eu. Até que Deus dá um sacode em Elias. Ele fala assim, ó, Elias, peraí. Igual você tem os outros 7.000. Então abaixa tua bola. Baixa tua bola. A gente tem essa síndrome de protagonismo, principalmente quando a gente tá cansado de achar só eu que tô fazendo, só eu que tô me movimentando, só eu que faço as coisas. Ei, abaixa a bola, abaixa a síndrome de protagonismo. Existem irmãos batalhando no seu lado, sabe? E Jesus abre os olhos de Elias quanto a isso. Ainda existem muitas pessoas que são fiéis a mim, Elias. E aí quando Elias faz esse drama todo, tem esse quadro quase depressivo aí, o que Deus faz é dar descanso pra ele. Sabe, oferece comida, manda ele dormir. Mas quando Elias pede pra morrer, pra Deus levar ele embora, o descanso imediato que Deus oferece não é a morte de Elias, não é o fim do trabalho, não é umas férias. Deus ele fala assim, ó, você quer parar, né? Você quer acabar a sua missão. Então vem fazer parte do que eu tô fazendo. Vai preparar Eliseu. E aí Deus manda Elias preparar Eliseu. Então, o que Deus faz aqui é justamente o que Jesus falou. Cara, Deus fala assim, ó, Elias, você tá cansado, você tá pegando um fardo que não é mais seu. Você acha que você tá sozinho. Sempre fui eu que fiz a obra. Sempre fui eu. E aí, o que Deus faz? Ele pega Elias e
bota um novo jugo sobre Elias. Coloca um jugo que era chamando Elias para o que ele mesmo estava fazendo. Então ele fala, Elias, vá e faça discípulos. Especificamente um discípulo, né? E aí Deus manda Elias preparar Eliseu. E aí depois disso Elias encontra descanso. Sabe? Então, talvez você esteja cansado, sobrecarregado, simplesmente porque você não está fazendo parte do que Deus está fazendo. Porque você não está colocando no centro o que Deus colocou no centro. Então, de forma muito prática, você pode descansar no Senhor à medida que você avança com todas as suas forças em direção a Ele. Coloque avançar em direção ao Senhor como prioridade. Muitas vezes nós estamos cansados e nós aumentamos ainda mais os estímulos de distração. Você começa a fazer mais coisas para ver se reacende a sua chama. Cara, não. A prioridade é a prioridade. Para tudo e avança com todas as forças que te restam em direção a Jesus. E Ele dará descanso. Você não pode obrigar Ele a isso, você não pode comprar isso com as suas forças. É pela graça que Ele concede descanso. A única condição, pré-requisito, os únicos pré-requisitos para você receber o descanso do Senhor é 1. Ir até Ele e 2. Estar cansado e sobrecarregado. Cara, basicamente a sua parte no trabalho é a parte de estar cansado e sobrecarregado, porque a parte da descanso e refrigério, essa aí vem dele. Então, quem tem os olhos fixos em Jesus, conforme Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16, ele escreve assim, por isso nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, porque essas dores leves e momentâneas estão produzindo para nós um peso de glória maior, que pesa mais. Por isso nós fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê, amigos, é eterno. Sabe? Então, a solução para o seu cansaço é você fixar os seus olhos em Jesus. Como é que você faz isso? Remove os outros estímulos. Cara, você fala que está cansado, mas você passa metade do seu dia no seu celular. Você passa o seu dia vendo série. Você passa o seu dia fazendo um monte de coisa. Quando que você vai passar um tempo em silêncio na presença do Senhor e receber o descanso dele? Porque ele quer te dar o descanso, mas você tá querendo receber? Sabe, você não tá sabendo pedir direito, porque você pede e você não concede ao Senhor nem tempo de te oferecer o descanso. Então, experimenta tudo isso e vê se o Senhor não vem com o descanso. Você percebe que eu não falei da sua situação, da sua crise, do tempo que você está passando a ser resolvido. Porque Jesus não depende disso para te dar descanso. Ele não depende da situação que você tá para te dar descanso, tá? Ele não depende de tudo. Por isso que o evangelho é tão poderoso. É a invencibilidade. É o poder da invencibilidade. Então, meus amigos, esse foi mais um Queime por Jesus. Se você gostou, eu vou pedir de novo. Se inscreve nesse canal, deixa o like nesse vídeo, manda pra alguém, pra ajudar esse movimento a crescer, tá bom? Aqui tem um outro vídeo pra você continuar assistindo, pra você continuar ouvindo. E aqui tá o canal pra você se inscrever. Falou? Até semana que vem. Toda segunda estamos aqui às 8 horas da noite. Para te ajudar a continuar queimando por quem Jesus é.